Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira, 10 horas da manhã, sai um podcast fresquinho. A gente tá aqui no YouTube, mas tá também nas plataformas de áudio. E que bom você que também só ouve, não vê a imagem e tá sempre com a gente aqui, talvez fazendo sua academia, dirigindo aí, lavando louça. E nós estamos juntos aqui. Tudo que a gente faz tem o mesmo objetivo, deixar você mais parecido com Jesus e também estimular você a contribuir, informar Cristo em outras pessoas. E hoje estou muito feliz para ter esse papo, estou muito contente aqui com as minhas convidadas, duas convidadas que já estiveram aqui de forma individual aqui no podcast, e a gente vai ter uma conversa muito legal de um tema fundamental, muito importante. Então vamos embora, sem demora, para o podcast de hoje. Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele disse... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, eu fizer... Prisca e Carol, obrigado por estarem aqui, viu? Que honra. Eu que agradeço, muito bom. Muito bom mesmo a gente estar aqui e poder conversar esse assunto de um projeto que a Prisca e a Carol Basso estão fazendo juntas, que é coleção Nossos Heróis, tá? É a Vida, né? E a Vida Kids, que está lançando. E tem aqui, eu tô com C.S. Lewis, George Miller, John Wesley e Susanna Wesley, são os que eu estou aqui. E eu queria começar, e aí fica à vontade quem que quer responder, perguntando como é que nasce esse projeto, por que vocês decidiram escrever sobre heróis, vamos dizer assim, mais modernos aí da igreja. Então, o projeto nasceu, dessa necessidade que nós percebemos de que as crianças, elas têm as suas referências, cada vez mais forte. A gente tem influenciadores, nessa era digital. Então, a gente percebe uma influência muito crescente, porque eles são totalmente digitais, Mas, ao mesmo tempo, Carol, professora de história, não me deixa mentir, falta essa referência da nossa história. Tá. Do nosso passado como cristãos. Quem foram esses homens e mulheres de Deus. E também para eles, entenderem que foram homens e mulheres comuns, que cresceram em lares comuns, não havia algo assim de extraordinário neles, mas que pudesse ser algo que pudesse inspirar as crianças e incentivar os pais também, a terem personagens para contar histórias para eles. Então, desse desejo, dessa carência que a gente percebeu, nasceu o propósito, a proposta da coleção de trazer os nossos heróis numa linguagem acessível para as crianças, com beleza. Até mostra por dentro aqui, Pedro. Uhum. Tem bastante ilustração. Muitas ilustrações lindas, A Piti, que é a nossa ilustradora. Algo bem bonito mesmo, porque a gente tem histórias, tem bons livros de história contando as biografias desses homens e mulheres de Deus, mas a gente sentia falta de uma coleção para as crianças, para ir trazendo essa formação histórica, teológica também, acerca da nossa história como cristãos, Inspiração de caráter também, Com certeza. Caráter cristão. A nossa geração tem muitos influencers, hoje em dia, nas redes e tudo mais. Então, acho que esse ensino para as crianças de pessoas que são inspiradoras, acho que é muito importante na formação do caráter infantil, Desde a infância. A gente mostrar para eles, por exemplo, a piedade desse homem, o tanto que ele foi perseverante, dessa mulher e tudo isso é parte da formação da criança ali, Então, esse ensino de biografias, história da igreja é muito importante no nosso discipulado. É interessante, Porque como a gente é inspirado por histórias, e principalmente testemunho, Então, quando você ouve uma fantasia, uma história é legal e isso também é impactante. Mas quando você ouve um testemunho, às vezes a pessoa tá ali pregando sobre perdão e de repente ela conta, uma situação onde ela teve que perdoar e tal, como aquilo parece que vai mais profundo em nós, do que o conceito só, Então, quando você diz, tem que ser piedoso, mas aí você conta a história de alguém sendo piedoso diante de várias situações, Isso é muito poderoso. E até eu queria te perguntar, e começando pela Carol,
por ser essa professora desse assunto. Carol, qual que é a importância para as pessoas entenderem da história da igreja? Porque assim, com essa influência nossa da reforma e tal, a gente, né, foi pro solo da escritura. E, cara, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia, isso é, né, meu Deus, é a nossa base de tudo que a gente está construindo. Sim. Mas, por muito tempo, assim, eu sinto que a própria igreja ignorou a história da igreja, né? Qual a importância disso? Primeiro de forma geral e depois que vocês entenderam para as crianças, isso é importante. Tem o Justo Gonzalez, né? Justo Gonzalez, um historiador bem conhecido, os livros dele de História da Igreja, ele fala algo no prefácio que eu gosto muito de falar. Ele fala o seguinte: a história da igreja não é uma história distante, porque muita gente tem dificuldade com história, né? É na escola, pra que eu tô aprendendo data, mapa, essas coisas e tudo mais. E ele fala o seguinte: a história da igreja não é uma história distante, é a nossa história. Tá. É uma autobiografia, em certo sentido é uma autobiografia, porque eu vim disso aí. Eu não estaria aqui se fulano não pregasse para mim, que pregou para fulano, que foi, vai voltando até os primeiros missionários que chegaram no Brasil, que saíram de outros países e por aí vai, até chegar ao início da igreja. Então eu não estaria aqui se não fosse isso. Então, para nós como cristãos é essencial para a nossa identidade na fé. Tá. Isso é assim, acho que de geral e mais importante seria isso. A gente precisa conhecer a história da nossa família, quem veio antes de nós, né, nos nutriu até aqui. Mas também eu acho muito importante a história da igreja pra gente aprender coisas boas e ruins que aconteceram na história. Eu acho que traz muita maturidade pro cristão olhar momentos… Porque a história da igreja é isso, não é só histórias boas, né? E acho que depois a gente pode até falar sobre isso. Sim. A gente trata aí os heróis, mas tem as partes difíceis deles, né? A parte bem humana, as dificuldades, enfim. Então a história da igreja ajuda muito a gente ver, por exemplo, as heresias do passado para não cair de novo. Olha. O que é essencial da fé que a gente não pode mudar. E por fim eu diria, e acho que aí que entra o nosso trabalho, é a inspiração. Né, a gente olhar a história, igual a gente olha a história dos homens e mulheres na Bíblia, a gente olhar na história da igreja, homens e mulheres piedosos. Então, eu vejo a história de um homem que teve comunhão com Deus no nível tal, evangelizou e conseguiu alcançar tanto número de pessoas. Você pensa assim, nossa, isso é possível. Se é possível para um homem normal, então é possível para mim. Então, a leitura de história da igreja também acho que aumenta a nossa fé. Inclusive, em história dos avivamentos, a gente vê muito isso, né? Grandes avivamentos surgiram a partir da leitura de outros avivamentos. Olha só. Porque isso aumenta a nossa fé, né? Nossa, o cara chegou nesse nível. Então é possível. Ele faz de novo, né? Exato. É uma inspiração, né? Da continuação de um legado também, né? Porque a gente fala muito dos homens e mulheres do passado, mas a gente quer também que as nossas crianças hoje, amanhã tenham uma história para contar, né? A gente quer ter grandes avivalistas nessa geração também, né? Homens e mulheres de Deus, pregadores e pregadoras, homens que vão transformar, por exemplo, o George Miller, que teve uma ação social muito forte, né? Com os orfanatos, com as crianças. Então, assim, que podem fazer a diferença na sociedade, também na igreja, fora do âmbito da igreja. E trazer essas histórias acaba inspirando, né? Fala, nossa, que legal. Então, eu acho que é também um incentivo pra gente dar continuidade a um legado. Não parar, né? Foi no passado, Deus fez no passado, mas agora acabou. Não. A gente traz essas histórias porque, poxa, Deus continua fazendo. Ele pode fazer mais, né? E é uma… É interessante que você falou que é a nossa autobiografia, né? Porque a gente olhar como igreja, como um homem coletivo, né? Como o Cristo coletivo que está numa história, né? Sim. De amadurecer, né? De erros e acertos e maturidade. E eu vejo dessa importância, por exemplo, quando a gente fala de escatologia, né? E a gente olha, por exemplo, algumas interpretações e você faz a pergunta: o que a igreja crê na sua história, né? Aí você vai ver, isso aqui a igreja está crendo há 100 anos. Então, por 1900 anos, ninguém nunca tinha interpretado assim. Então, poxa, a gente precisava repensar, né? Então é interessante quando você coloca a história da igreja na equação, né? Para a interpretação bíblica, para a eclesiologia, né? Sim. Poxa, deve ter um motivo de algumas coisas ser feitas há 2000 anos, né? E até complementando o que você falou, Douglas, do sola escritura, né? Os reformadores nunca falaram contra a tradição, né? Então, existe sim esse valor desde a época da reforma em relação à tradição. A tradição é importante, a nossa história é importante. Ela não é a única e suprema autoridade, né? Não é a nossa fonte ali, total, suprema de regra e fé. É as escrituras. Mas tem lugar na tradição. Os reformadores, quando fizeram a reforma, citavam os pais da igreja. Citava a história, né? Então a gente precisa ter esse vínculo com a nossa história. E até pra gente poder… Eu acho que essa palavra ela é maravilhosa pra nós, né? Reformador.
né? A gente não foi chamado para ser revolucionário, né? É. E se a gente não ensinar a história para os nossos filhos, eles vão querer ser revolucionários, que é quebra tudo e vão começar de novo. Romper, né, com o isso. passado E totalmente. cada geração tem que começar tudo de novo. É, E não tem exato. que começar tudo de novo. Sim. É fato que tem coisas a ser reformadas pra gente avançar, né? Mas tem uma estrutura, uma coisa feita aqui, Com Isso. certeza. que é a igreja e os pais da igreja construíram nesses 2000 anos de história, né? E vocês escolheram várias... Até essa questão da inspiração, né? Eu lembro que a gente teve a oportunidade de ir lá na Inglaterra, né? E em Londres, e ir na Metodista, na casa do John Wesley, que tem lá, né? E eu lembro que a gente entrando na parte de baixo lá assim, a Val ficou inspiradíssima. Por quê? Descobriu que o John Wesley tinha 1,5 m e calçava 34. Ela falou, tá vendo? Olha Esse aí. cara baixinho Olha, conseguiu se fazer ele tudo isso. conseguiu, eu consigo também. Ela falou, ele calça igual eu, 34. Então, assim, é muito legal essa questão. Mas, assim, parece uma coisa simples, mas é verdade, né? Falar, poxa, né? Porque você sempre comum. imagina o herói da fé, o cara de 1,90 m, com a voz de Literalmente trovão. grande homem de Deus, né? Agora, vocês escolheram alguns, e eu queria começar com um que não é tão comum quando vai falar de história da igreja, porque o John Wesley aparece sempre ali, o próprio Miller de Heróis da Fé, mas eles pegaram o C.S. Lewis, né? E aí a minha pergunta pra Carol, que escreveu esse daqui, por que C.S. Lewis, Carol? Por que você decidiu colocar ele já nesses primeiros 4? Eu acho que eu tava tendo um relacionamento aí. Eu tava estudando, eu fiz um vídeo pro YouTube 50 Fatos, e o pessoal gostou muito do C.S. Lewis, mas tem muito a ver com a viagem também pra Inglaterra, né? Eu fui pra Oxford e tudo, mas eu pensei nele, quando eu sugeri também pra a editora, né? É porque o C.S. Lewis não foi um pastor, não foi um Isso. missionário. Não foi um pregador no sentido clássico, né? Ele foi um professor e um escritor de fantasia. Então eu queria trazer um pouquinho isso para as crianças, assim, né? Um herói da fé que não estava, vamos dizer assim, no ministério eclesiástico. Entendi. Mas, de verdade, o que mais, assim, me impactou foi estudando a infância do Lewis. E aí eu tento trazer um pouco aí a mesmo? infância dele, para as crianças se identificarem. Eu fiquei muito impactada lendo a biografia Eu dele. vi, coloca aqui, Pedro. Olha que interessante. Eu fiquei muito impactada na biografia dele, ele falando das experiências com a beleza na infância. Que ele vai dizer que já era ali uma experiência apontando para a eternidade, para Deus, né? Do anseio mais profundo do coração humano ali, né? Saudade de um lugar que eu nunca estive. Então ele vive isso na infância, e isso me impactou. Nossa, ele na infância, o encontro com o belo puxou ele para a eternidade, assim. E eu lembro quando eu era criança que, uma vez brincando assim, tal, no prédio, sentei no chão, olhei pro céu. Aquela coisa, olhar a nuvem passando. E eu lembro disso na minha cabeça, de pensar assim, será que tem um Deus lá atrás mesmo? Será que existe? Lembrei até daquele filme Árvore da Vida, a criança faz isso também. Ou seja, na infância a gente já tem esses questionamentos da alma, né? E o Lewis coloca isso, ele lançou luz sobre isso. Eu achei muito legal para trazer para as crianças. Então eu pego bastante essas 3 experiências que ele teve com a beleza, né? E que depois ele vai entender que já era Deus ali, né? Já era encontros com Deus ali de alguma forma. Sim. E até uma pergunta, ele cresce, porque o cristianismo puro e simples, né? Ele vai falar de um período da vida dele de ateu, né? E de ateísmo, e como foi o encontro dele com a verdade e tal. Ele cresce num lar com que influência, assim? Ele era um lar religioso? Era um lar religioso, mas assim, religioso convencionalmente falando, né? É um lar culturalmente da protestante Inglaterra. e tudo. Ele nasce na Irlanda, na verdade. Mas tá. aí ele vai virar ateu. Tem até aí uma imagem que a gente colocou de um professor dele, um tutor dele. Ele vai ter aula particular em casa, um tutor. E é um cara inteligentíssimo que vai acabar influenciando ele ali no ateísmo dele. E lá em Oxford e tudo mais. Todo esse processo aí. Entendi, muito bom. Muito legal. Até a Nath colocou na pauta aqui uma pergunta legal. Ele falou assim, ó, se vocês tivessem 1 minuto para convencer um pai a influenciar os filhos a ler Lewis, além da biografia aqui, mas também depois ler Crônicas de Nárnia, o que vocês falariam para esse pai? Para convencer os seus filhos a ler C.S. Lewis? Nossa, eu acho que é um universo, né? E eu amo a forma como… É inevitável a gente fazer os links, né? Das Crônicas de Nárnia com o Evangelho, com a beleza. Eu gosto muito, assim… A criação de Nárnia, pra mim, é uma das
partes mais bonitas. é lindo. Quando ele começa a falar, assim, é muito bonito. Então, assim… E tanto que é o que não tem em filme, né? Exatamente, é a parte mais linda. Uma cena Precisavam deve ser fazer uma outra versão. de uma hein? superprodução pra fazer aquilo Tá vindo ali, uma né? série aí, né? É, Mas tá vindo. não, parece que não Outro- dá pra esperar muito, né? Outro dia eu até é? tava pensando, poderia ter um desenho infantil, né? É verdade. De Crônicas de Nárnia. Tanta coisa legal que o povo tem feito. Uma animação, de repente, verdade. né? Seria muito bacana. Então, acho que entrar no guarda-roupa é muito legal, é muito divertido, assim. Essa ludicidade que o C.S. Lewis conseguiu trazer de mostrar o evangelho, a beleza do evangelho e a nossa realidade, né? Eu gosto muito do Eustáquio, me identifico. Então, também, assim, a gente acaba se identificando ali com os personagens, né? Então, eu diria que é uma forma diferente de enxergar o evangelho, de uma forma mais bela e lúdica, né? E poética. Acho que o C.S. Lewis faz isso muito bem. É de uma genialidade, né? É lindo, lindo demais. Mas você perguntou pra o pai ler pra criança? Assim, eu falo assim, como é que você falaria pra um pai que ele deveria apresentar C.S. Lewis pros seus filhos, assim? Por que que… Eu acho que é bem o que a Prisca falou mesmo, essa questão da… Eu acho que ele traduz a experiência da beleza Tá. nos escritos, na literatura. Sim. E sem medo. Porque eu não sei na época que saiu Ele é Nárnia. ousado, né? O Lewis era muito ousado. Porque ele né? estudava mitologia grega. Uhum. E também mitologia nórdica. Então, assim, eu lembro que quando saiu Nárnia, na minha época, tinha uma dúvida assim, gente, o que é Exato. aquilo ali? Aquele Que centauro? pode, É um de Deus ou centauro. do diabo? Pode, né? Enfim, ele usa essas coisas. Então, tem é usado ali, né? O Lewis não é… Se a gente for pegar ele teologicamente, ele não entra em várias caixinhas nossas, Sim, né? é verdade. Mas, enfim, eu acho que essa questão da beleza, né? Do transcendente, desse outro mundo. Pra mim, o Lewis me ajudou a pensar sobre o reino de Deus e o céu de uma forma diferente. Nossa, se pensar o céu com aquelas pinturas, né? Mais comuns, eu acho meio sem graça. Mas se eu pensar como se fosse Nárnia, assim, me anima mais. Com certeza, quero. Né? Mas é de uma genialidade, assim, absurda, né? Os escritos do Lewis, de forma geral, assim, e principalmente quando ele vai falar algumas ilustrações, assim, e até nos seus outros livros ele conta pequenas histórias para falar uma ilustração de um conceito que você fica assim, É verdade. meu Deus, eu consegui ver isso aqui, né? É de uma genialidade absurda, assim, E sendo muito inteligente, né? Acho que quando a pessoa é muito inteligente, às vezes tem essa dificuldade de comunicar, né? Mas eu acho que ele foi bem feliz, assim. De deixar fácil. É muito. E aí, vocês pegaram, então, um outro herói da fé também, que é maravilhoso, que é o George Miller, né? E o George Miller já tem uma história muito forte na questão de justiça, né? De ser um pastor ali, e principalmente questão dos órfãos, né? Fala um pouquinho sobre este grande homem aqui. O George Miller sempre foi um dos meus, assim, das minhas inspirações, né? Primeiramente, pelo fato dele ser um homem de oração, né? Tem uma história muito bonita com a questão da oração. Então, eu vim de um lar que… Meu pai sempre foi um homem de muita oração. Então, já desde criança, é uma história que me marcou. Mas também desse papel social muito forte que ele teve, né? Eu acho que, por vezes, nós cristãos acabamos… pensando assim, o espiritual, mas em detrimento do social, né? Da justiça, do nosso papel ali. E eu vejo em Miller essa preocupação, essas duas coisas caminhando juntas, né? Porque ele orava muito, mas ele entendia que a obra de Deus precisava de recursos financeiros e, ao mesmo tempo, ele dependia exclusivamente de Deus. E ele fez algo tão grande, tão impactante, que foi reconhecido pelos próprios governantes, assim, ali na cidade, no país, foi algo muito marcante. Então… ao escolher o George Miller, eu queria deixar, assim, basicamente 2 princípios para as crianças e para as famílias também, né? Primeiramente, o valor da oração. Então, incentivar as crianças a orarem. E não somente orarem pelas coisas grandes, né? Mas pelas coisas simples. Então, poxa, faltava o leite lá para as crianças tomarem o café. Faltava o pão. E a atitude dele, vamos orar. Ok. Né? Poderia, assim, vou fazer umas ligações aqui, rapidinho vai chegar, não. Mas essa dependência de Deus nas coisas pequenas e nas grandes também, né? A consciência deles de que não, vou sempre depender do Senhor. Então, esse incentivo, esse estímulo para as crianças mesmo pedirem as pequenas coisas, né? Até no finalzinho do livro eu deixo uma história minha, né? Um exemplo de quando eu era criança, uma experiência que eu tive de orar pedindo um vestido para Deus, que eu queria um vestidinho. Minha avó também sempre foi uma mulher de muita oração. E a minha avó falou assim, Prisca, o que você pedir pra Deus, se você precisa de algo, você pode pedir pra Deus. Falei, qualquer coisa, então tá bom. Orei pedindo um vestido, 4 anos. Senhor, eu quero um vestido. Naquele mesmo dia, meu pai recebeu de volta um valor que ele tinha emprestado por um colega.
Tava indo pra casa, parou numa loja. Nossa, que vestidinho bonito, vou levar pra Prisca. Aí ele chega em casa com o vestido. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito marcante, né? E aí eu falo assim, que Deus se importa até com os vestidinhos, né? Então, assim, a ideia de colocar isso também foi mostrar pras crianças que nas pequenas coisas, não somente nas grandes, a gente pode levar isso a Deus, né? E aí, então, esse primeiro legado seria o legado da oração mesmo. Mas o outro é na importância de nós nos envolvermos mesmo, né? Com as causas sociais, nos importarmos com o órfão, com a viúva. Então, inclusive, tem alguns desafios, né? Para a criança ali, poxa, o que eu posso fazer? De repente, olhar ao meu redor quais são as necessidades e como eu, ou como nós, enquanto família, podemos ser a resposta de Deus para atender a uma necessidade, a uma dificuldade, né? Então, assim, George Miller não fez o que fez porque ele tinha recursos, porque ele tinha uma casa imensa, tinha cômodo sobrando, porque estava fácil a vida. Mas ele viu uma necessidade, ele se recusou a ser indiferente a essa necessidade, né? Então, mesmo ali, em meio aos apertos, ele fez o que ele pôde. E Deus foi agraciando, acrescentando, né? Pessoas, movendo recursos. Não que tenha sido fácil, porque quando a gente olha a biografia, o pós, né? É lindo, né? Ai, que emocionante. É lindo, Parece que foi tudo sequencial, né? Deus sempre foi fazendo. Mas, com certeza, a gente, ao ler a biografia, vê que houve momentos, né, que foram difíceis, mas que ele permaneceu ali, né, na confiança e na fé. Então, transmitir esses dois valores, assim, para as crianças. A fé e esse envolvimento mesmo com o reino de Deus, né. E até uma das questões é que ele faz uma obra maravilhosa e cuidando de muitos órfãos, né? Vocês sabem, assim, de números de… Acho que 10 mil. 10 mil. 10 mil órfãos. Então, assim, uma coisa absurda. Pra você que tem 2 filhos, sabe quanto custa. 10 mil órfãos, né? E a informação é que ele faz isso sem uma campanha de arrecadação. Nunca pedia. E até minha pergunta pra vocês é: vocês acham que a gente, como igreja, de certa maneira, perdeu esse nível de confiança em Deus, né? Eu acho que sim. Inclusive, ele diz, assim, num dos livros dele, que ele fez questão de fazer isso para provar que Deus ainda é o mesmo Deus da Bíblia, que responde orações. Então, ele criou, né, esse protocolo, vamos dizer assim, esse princípio dele de nunca falar para ninguém o que estava precisando, só para Deus. É mesmo? Nunca. Ele não… olha que interessante. Ele não falava o que estava precisando, mas ele tinha uma cultura de prestação de contas. Então, tudo que ele tinha gasto, ele falava pra todo mundo. Olha que legal. Entendi. Quando eu tava lendo a biografia dele não, é um livro chamado Respostas à Oração, eu acho. Eu fiquei com a sensação assim, gente, ele é um… Como é que chama quem trabalha com contabilidade? Um contador. É um contador de Deus. Ele anotava todos os pedidos de oração e anotava a resposta. Então tinha entrada e saída, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso aumentava a fé dele, né? E o testemunho dele. E também tinha momentos que não vinha resposta de forma milagrosa, assim, né? De bater alguém, né? Aqui, tá aqui o leite, tá aqui o dinheiro. Às vezes ele fala, não veio nada e Deus nos deu sabedoria para pegar alguma coisa ali e vender. Então teve dias difíceis, né? Teve os dias, mas tudo anotadinho. Então era um princípio dele e para mostrar que Deus ainda agia. Eu vi uma vez o Francis Chan contando que eles iam fazer uma conferência e aí eles queriam, na conferência, um período lá, alimentar pessoas moradores de rua da cidade que eles estavam fazendo a conferência e tal. Então eles fizeram toda a programação lá e tinha um tanto de morador de rua. E aí, cara, eles se perderam lá nas contabilidades e chega lá, não ia ter carne. Aí eles falaram, cara, por que eles vão fazer uma marmita, uma refeição morador de rua sem proteína, sem carne, né, pô? E aí, os caras sem grana e ninguém, aí eles começaram já a pensar, né, não, vou dar o meu cartão aqui, o outro pensando. Aí eles falaram, não, vamos orar, cara. Aí começaram a orar. Ele falou que eles estavam orando, liga um mercado grande lá da cidade e fala assim, gente, acabou de quebrar todos os nossos freezers e nós vamos perder todas as carnes. Vocês aceitariam a doação de carne? Então assim, cara, é muito lindo, né, esses detalhes. Aí uma outra, e aí, né, porque ele tava falando uma pregação sobre o poder da oração, né, ele compartilha que ele falou, ele fez uma oração que ele terminou falando assim pra Deus, eu sei que isso não tem resposta, então eu só tô desabafando, né, que ele falou assim, toda vez que chega um dinheiro na minha mão, eu quero investir na missão. A gente tá fazendo um projeto na África, a gente tá fazendo outras coisas. Cara, eu quero investir na missão. Mas, de fato, eu precisava tirar um tempo com a minha família, descanso. Mas eu não tenho paz em fazer isso, porque esse dinheiro eu queria investir e tal, não sei o quê. Ele falou, Deus, só um desabafo, né? Não era nenhum pedido, né? Ele falou, cara, ele chega em casa à noite, ele abre a caixa de correio, tinha um envelope com um cheque
de uma quantia e estava escrito no envelope: gaste com a sua família. Quase que como se fosse desobediência. Nossa, Pegar aquele dinheiro e pôr na missão. Ali, né? Então, a gente precisa voltar para isso, né? Agora, isso é um detalhe muito importante que você falou, né, da história dele. Porque várias vezes a gente orou de coisas, Deus respondeu, a gente não percebe. É verdade. Por não ter anotado. E... Douglas, Gente, sabe uma coisa que eu tenho observado muito? Vários heróis da fé, homens e mulheres da história da igreja, o hábito de cultivar um diário. Diário, né? E a gente perdeu isso, a gente acha que é coisa de menina. Mas não, grandes homens de Deus. O próprio C.S. Lewis a gente sabe muito por causa dos diários, das cartas, né? O Jonathan Edwards também. Então, a impressão que eu tenho que com esses diários é uma espécie de disciplina espiritual até. Sim, com certeza. O Jonathan Edwards até falava assim, hoje me deleitei muito em Deus. Hoje fiquei melancólico, não estive bem e tal. Então, como se eles observassem, estivessem atentos aos movimentos da alma, ao que Deus estava fazendo na jornada deles, né? E isso é muito legal, que você não perde de vista aquilo que Deus está fazendo. Porque a gente tem essa coisa, às vezes a gente ora, mas a gente não anota a resposta da oração, né? Aquilo que Deus, o testemunho, a graça que Deus nos deu, as bênçãos, né? É porque às vezes a gente pensa na história, né? Tipo, depois de fechada, mas a gente esquece que a nossa vida é uma história, né? É uma história que está sendo escrita. Então a gente perde essa referência, a gente acaba não valorizando os dias, né? Então anotando, parando para pensar, nossa, olha o que Deus já fez, olha onde eu estou. A gente não consegue reconhecer a nossa própria história ali, né? E acho que falta um pouco dessa consciência mesmo. Esse hábito, ainda mais a gente, né? Super conectados hoje em dia, às vezes é muito mais difícil, mas como faz bem a gente anotar, a gente tem tentado cultivar esse hábito em casa de anotar os pedidos e anotar as respostas também, né? Porque a gente pede e esquece, nunca mais volta. Aconteceu, Deus respondeu, a gente não viu porque nem lembra. Então, acho que essa prática ela é muito importante. Muito importante. Bom. Poxa, mas é desafiador, né? Você pensar, não vou falar pra ninguém e só vou orar. Nossa, gente. Né? Porque agora nós estamos, às vezes, até postando pedido de oração, né? Quem quiser dá uma ajuda pra Deus, né, Deus? Ó, Deus leva a minha oração aí, vai soprando que vai chegar em alguém, né? Muito bom. E até uma coisa, né, Douglas, que você comentou também. Essa nossa rapidez em resolver, né? Tipo, aconteceu uma coisa, cartão. Aconteceu uma coisa, a gente parcela. nem para. Parcela, a gente nem para aquele minuto. Vou orar. Vou orar. Antes de mais nada, parece que a solução tá sempre no nosso bolso, né? Sim. E a gente acaba não recorrendo à oração e perdendo, às vezes, a oportunidade de viver ali, né? De ver Deus agindo, né? Minha mãe conta que quando eu nasci, foi fazer o teste do pezinho, né? E deu negativo, deu com problemas lá, né? Aí o médico falou, pode acontecer errado, repete, tal. Repetiu, deu negativo. Ele repetiu, deu problema lá. Umas 3 ou 4 vezes ela repetiu e deu problema. Né? E o diagnóstico era problemas mentais, de desenvolvimento. Tal. E aí, cara, ela vai num culto, chama lá um pastor, o pastor leva eu lá, o pastor orou e falou, não, deu certo, tá curado. Ela falou, amém. Nunca mais levou pra fazer o teste de novo. Até hoje não sabemos se deu certo. Vai ter que levar pra fazer o exame do pezão. Mas pelo visto tá tudo bem. Tá tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Mas você vê que é um nível de fé. Deus falou que fez e tal. Né? E aí parece que quanto mais recursos a gente tem, né? Mais é isso aí, né? A gente vai recorrer a tirar o cartão, parcela aqui, faz tratamento, faz. Né? E a gente precisa voltar para esse lugar. Essa fé, né? como a Prisca falou, dependente, né? Quase infantil mesmo. Né? Infantil num bom sentido. Como criança, né? Eu tava lembrando várias pessoas importantes da história da igreja foram impactadas pela vida do George Miller, né? O Hudson Taylor, o Schaeffer, né? A família Schaeffer. Tinha uma frase que eles repetiam, que é do Hudson Taylor, né? As coisas do Senhor, feitas da maneira do Senhor, têm a provisão do Senhor. Então, se é de Deus, fazer do jeito de Deus, vai ter a provisão de Deus, né? Uau. Muito bom. E, de novo, pra você entender como isso nos desafia e como nossos filhos precisam ter acesso a essas histórias, né? Então, é o Homem-Aranha, legal, mas, cara, eles precisam ter acesso às histórias reais de homens e mulheres que foram impactantes, né? E aí, eu queria ir na ordem, né, aqui, porque a gente tem John Wesley e Susana. Vamos começar pela Susana, né? E aí, vocês pegaram uma mulher, e eu acho muito legal, porque uma mulher que o seu grande impacto como mãe, né? Fala um pouquinho de Susana Wesley pra galera aqui. A Susana foi muito legal escrever. Ela falou assim que esse livro é para crianças, mas as mães se emocionam ao ler, porque elas ficam ali, gente, como assim, né? Super inspirador.
E assim, a gente fala muito do Wesley, né? Às vezes as pessoas até nem conhecem a história da Sim. Susana. Então, acho que o filho, ele é muito referência da mãe. Então, vamos ver a árvore, né? De onde veio o fruto. E a Susana, ela tem… Além da história, né? Que a gente vê assim, ela teve vários filhos. Ela discipulava esses filhos. Ela recebia os vizinhos e ela fazia culto em casa. Cara, Então, com o marido viajando, com o né? marido viajando. Então, tinha a congregação ali, né? Então, ela, na O ausência culto do doméstico era esposo, tão poderoso era que os vizinhos vinham. poderoso. Na ausência do marido, ela conduzia também. Discipulava os filhos. E aí tem um dos fatos, né, que geralmente as mães sempre se admiram, que é o véu, né? O véu da Susana, que quando ela tava ali tendo seu momento com Deus, ela colocava o véu. E aí era um sinal para as crianças de quando a mamãe tá assim, ela está com seu momento, no seu momento com Deus, não deve ser interrompida. Era um sinal. Porque com um filho às vezes já é difícil, a gente ter os nossos momentos de devoção, né? Imagine com tantos filhos como ela teve. Então, mas ela sempre reservava um tempo para estar com cada um deles, para ensinar a palavra, para incutir a palavra, para educá-los espiritualmente, para fazer essa formação espiritual. Então, acho que já nos constrange, né? Pensar que, poxa, mesmo em meio a tantos afazeres, numa época em que tudo era muito mais difícil do que hoje, ela teve uma dedicação, né? Uma devoção. Ela foi uma mãe muito devota, né? À formação espiritual dos seus filhos. E a história dela não foi fácil, porque a gente vê ali, né, o resultado. Mas ela passou por situações financeiras muito difíceis, porque o marido viajava muito. E às vezes deixava eles ali sem provisão. Então, assim, ela tinha que ganhar o pão, cuidar das crianças, fazer o trabalho ministerial. 12 filhos? Eram 19 filhos. Né? 19. 19 filhos. Então, assim… Sem robô pra sem aspirar a aspirador, casa. máquina de lavar, Lavar esquentando louça. a Nem micro-ondas, nem o fogão, não tinha nem fogão em bem casa. roots. Se bem que os filhos também vão ajudando ali, né? É, Se criar 19 bem, também já tinha uma galera trabalhando, né? Um vai cortar lenha, o outro vai ser… vai se ajudando, forma uma equipe. Sim. No fim, a mãe se torna uma CEO. Com certeza, Exato, gerenciadora uma ali, né? É maravilhoso, né? No fim dá certo. Mas assim, mesmo com essas dificuldades, né? E uma coisa que a Carol falou, né? De como às vezes quando a gente vê a história final, nós pensamos, homens de Deus. Então, o pai do John Wesley, né? Ele foi um clérigo e tal, serviu ao Senhor. Mas a gente vê também que houve falhas. O próprio John Wesley, né, teve falhas ali na sua história, Sim, né? sim. Como marido ali no lar. Então, a gente vê que a história nem sempre é bonita. Tem suas dificuldades, mas em meio a essas dificuldades e lutas, a Susana, ela realmente se dedicou a Deus. Ela decidiu servir a sua família, servir ao seu Senhor. E eu acho linda a frase de John Wesley, né? Quando ele diz assim, que aprendeu com a mãe dele muito mais do que ele aprendeu com todos os teólogos da Europa. Então, assim… A inspiração dele… Ele não falou do pai, né? Ele falou da mãe. muito legal. Quanto impactou a vida dele essa formação espiritual. Então… Ela é uma inspiração, né? E não de uma mulher que teve um casamento perfeito, uma vida perfeita, mas que em meio às dificuldades, ela fez o melhor que ela podia. E a gente vê os frutos na vida dele, do Charles, do Wesley e outros filhos que ela teve também. Então, é bem, bem inspiradora, assim. É uma história que impacta a gente, né? Como mães também. Muito legal. Legal. E é legal para também inspirar as meninas, né? Com Nossas certeza, filhas sim. que vão ler. Eu acho que tá tendo um ataque tão forte, né? Com certeza. Em relação às meninas, né? As adolescentes de hoje e tal, a, de certo, né, desprezarem a maternidade, né? É uma E heroína verem, que foi mãe. Então, e verem até como a maternidade como uma pausa ali que vai me atrapalhar isso. de ser uma heroína, né? De eu quero fazer outras coisas, e aí, poxa, engravidou, vou ter que tirar esse período, vou ficar atrasada em relação. E aí ver uma mulher que entendeu, né? Que havia um ministério do Senhor ali, um chamado do Senhor ali, para fazer algo grandioso, né? Tanto que o termo que usa é a mãe do metodismo. Né? Se Exatamente. John Wesley foi o que foi, havia alguém apontando aquela flecha ali por trás. Né? E uma coisa que impactou muito a Val, né? E a gente pensa sobre isso até hoje na criação dos meninos, de ela falar, né? Que quando a gente instrui o filho, principalmente disciplina e tal, você está contribuindo para que ele seja submisso a Deus, né? Quando você ensina o caminho de negar a si mesmo, de ser submisso a regras do lar, você está facilitando o caminho para ele ser submisso a Deus, né? Quando você deixa a rebeldia, a insubmissão, correr solto e tal, e não faz o trabalho ali, você está atrapalhando ele no caminho que ele vai ter que trilhar de submissão a Deus, né? Isso é muito forte. O que te impacta em Susana? Eu acho que é isso, a maternidade. Eu acho que isso aí é
De todas, inclusive, de todas as mães. Até tava lembrando, né? Tem outras mães, tem a mãe de Agostinho, Sim, tem outras mães, mulheres, mas né? ela tem esse impacto forte de ser. Eu não sei se ela tinha também, assim, esse entendimento de que esse é o meu ministério. Eu simplesmente tô seguindo Jesus, tô fazendo o que Jesus quer que eu faça aqui, né? E esse impacto, essa dedicação, essa direção, isso aí é pra mim. E até é uma coisa que eu gosto de pensar quando fala de heróis da fé, né? É muito legal o fato de nenhum deles ter muita noção Não, exato. de que teria um livrinho pra falar pras crianças sobre a vida deles. Não, exato. Quando você vai dar um zoom na vida desses caras, o que eles estariam fazendo, como nós aqui numa quinta-feira, 5 horas da tarde, né? Era extremamente comum, né? Isso. Era uma vida extremamente comum, normal, e que aquelas pequenas atitudes não pareciam que iam dar no que dá. Porque quando a gente vai, nossa, estou indo ali, vou ministrar para 5.000 pessoas, você fala, então esse evento vai ser um marco e tal. Beleza, né? Agora, quando você pensa, George Miller estava no quarto orando, né? Numa quinta-feira, às 5 da tarde, você fala, o que isso vai impactar a história, né? E você vê essas atitudes sendo, né? Ela tá lá cuidando dos filhos. Susana mais ainda, né? Cuidando dos filhos, cozinhando para eles e chamando um para ficar ali orando e com a criança embaixo da saia. O que isso vai impactar a história, né? Parece Acho que tem outras perseverança, fazendo né? mais, Algo deles, de todos eles, né? Perseverar na mesma direção, no mesmo chamado, mesmo em meio às dificuldades. Eu acho que isso é algo que todos eles têm. Muito bom. E aí, então, né? Depois de Susana Wesley, vocês fizeram o de John Wesley. John Wesley. Até antes da gente falar de John Wesley, nos próximos, assim, quais vocês gostariam de fazer? E Vamos aí, deixar qual pra que tá Vida na Kids sua, qual aqui, que já tá no vai seu ficar pra bolso Vida aí? Kids aqui. Olha, Os tem uma listinha aí, mas eu queria muito fazer a Amy Carmichael. Ok. Agora a gente tem que começar a pensar nas brasileiras, né? Os brasileiros Essa que é também. pelos brasileiros, né? Eu gosto bastante da Elizabeth Elliot também. É alguém que eu tenho pensado. Hudson Taylor. Eu acho que é Eu sinto muito essa necessidade hoje, nessa geração, da gente falar mais sobre os missionários. Sim. Porque parece que existe uma crítica à radicalidade, à entrega total. O abandono, né? E eu acho que a história foi feita assim, né? Sim. Com missionários. Eu acho que o chamado missionário a gente precisa proclamar mais. É porque tem os movimentos de pêndulo na história, né? Porque hoje em dia se fala muito de a sua missão ser o seu lugar onde você tá, né? O ordinário ali. Missão urbana, né? Missão urbana, e é a sua família, o seu campo. E sim, é verdade, mas uma coisa não em detrimento da outra, né? Então a gente enfatizou tanto isso que parece que ninguém mais quer sair. É o Vamos ficar só glocal, aqui, né? Aquele termo, né? Do Isso, glocal, né? Das duas coisas, né? Muito bom, muito bom. Agora, John Wesley, a grande marca dele é disciplina, né? É um método. Metodista. Metódico. Fala um pouquinho pra gente sobre esse homem que foi um herói, deixou um legado, né? Sim. Uma das coisas que eu gosto bastante na história do Wesley é o fato da conversão dele ter acontecido tardiamente, vamos colocar assim, né? Porque ele era alguém que já estava ali servindo. Quando ele tem a experiência dele do coração aquecido, de fato, aquele impacto do evangelho, né? Isso chama muito a minha atenção, porque às vezes a gente, principalmente, eu cresci num lar cristão, né? Às vezes você tá ali, você cresce ouvindo e parece que é só isso. Você tá servindo, às vezes, na igreja, no ministério. Mas a história do Wesley é muito marcante, porque depois de tanto tempo ali com os morávios, né? Ele tem a experiência de realmente… navio, né? No navio. De realmente, assim, entender a presença de Deus, né? E viver algo novo. Então, isso chama bastante a minha atenção na história dele. E claro, né? Obviamente, todo o impacto que ele não intencionava e nem imaginava, né? Que impactaria tanto, assim, a história ao ponto, né? De ser o que a igreja metodista é. E todo esse movimento metodista. Mas ele, no seu jeito, né, na sua metodologia ali com seus colegas na faculdade e tendo esse desejo de realmente aprender mais de Deus e levar a Deus, ele influenciou muitas gerações. Então, eu gosto bastante dessa entrega dele, né? Tem
algumas partes que falam de como ele pregava, né? A paróquia dele era o mundo, né? Que ele dizia, minha paróquia é o mundo. E eu penso assim, poxa, numa época que a gente não tinha recursos, não tinha microfone. Ele pregava para milhares de pessoas, várias vezes por semana. Andava a cavalo de ponta a ponta, acordava cedo. E ele teve um impacto tão grandioso, assim, uma entrega mesmo, uma vida entregue ao ministério. E que frutificou. E aí, mais uma vez, né, dentro daquilo que a gente tem falado, os contrastes, né? Ao mesmo tempo que ele teve essa entrega tão intensa no seu ministério, a gente sabe que como marido, ele teve muitas falhas. Então, assim, como o nosso coração sempre tá ali propenso, às vezes, a ir para um lado 100% e abandonar o outro. Mas ainda assim, mesmo sendo outro herói falho, a gente tem muito a aprender com ele, né? Com a entrega, com a devoção dele. Com a forma como ele realmente serviu a missão de Deus, né? Então, a gente tem muitas lições positivas também para aprender com Wesley. E outras que não foram positivas, mas que também é um alerta, né? Então, a gente tá ali ensinando pros filhos, mas às vezes um pai que tá lendo isso, que às vezes é pastor, que serve na igreja, fala assim, poxa, né? Olha aí, um alerta ali da forma como deve conduzir. Mas também, ao trazer o Wesley, queria muito trazer esse despertar, como a Carol falou mesmo. Incentivar, poxa, às vezes nossos pais pensam, quero que meu filho seja médico, dentista, parará. Poxa, hoje em dia é difícil ver um pai falar, quero que meu filho seja pastor. Quero que ele seja um pregador do evangelho, um missionário. E ao trazer o Wesley, poxa, por que não, criança? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra desejar, de repente, ser um pregador como John Wesley? Alcançar uma nação, alcançar nações por meio da palavra de Deus e visitar outros países para pregar. Por que não? Bom. Por que não apenas jogador de futebol, né? Influencer, não sei o que, TikToker, não. Poxa, a gente trazer essas referências mesmo para que eles desejem servir a Deus dessa forma também. Acho que isso é necessário, importante. Esses dias meu filho perguntou, dá pra ser pastor e jogador de ping-pong profissional? Bem específico. Dá. Vai jogando e pregando. Ô, Douglas, isso é uma coisa legal que eu acho que eu vejo, não sei se você também reparou em alguns heróis da fé, como se eles não se colocassem em caixinhas, né? Então, tipo assim, o John Wesley, o cara foi um pregador, mas ao mesmo tempo eu tava lá no museu dele olhando. Ele, enquanto ia pregar num lugar, ele tava tentando fazer receita pra curar doença. É mesmo? Aí se envolveu com a questão do abolicionismo, escreveu uma carta pro William Wilberforce. Então, assim, ele fazia um monte de coisa, sabe? Então, às vezes, a pessoa fica, qual é o meu chamado? Meu chamado é só isso, é fazer só isso. Entendi. Não precisa escolher. Eu vou fazer tudo que Deus me chamou, que eu tenho prazer e que isso sirva aos outros e vamos lá. O George Miller também, né, se envolvendo com a questão de criança, era pastor, mas também estudava muito a Bíblia. Não era uma coisa só, né? Fazer tudo que tá ali na minha circunstância. Você quer se fechar, né? Numa coisa só. E você sabe que uma parada interessante que eu reparei lá no John Wesley, quando a gente foi lá, é o quão… E se você olhar para todos aqui, o quão inovadores eles são. Porque hoje a gente olha para eles como alguém antigo. E até você vai ver as roupinhas aqui, você fala, nossa, olha, pessoal. Mas eles eram inovadores. Tanto que esse pregar… o mundo é minha paróquia, isso aqui era um escândalo. Né? Havia um negócio tipo, não, você só pode pregar aqui atrás desse púlpito aqui. Sim. Se você pregar ali, você já não pode. É aqui e tal. E o cara vai pra rua e começa a pregar. Aquilo era um escândalo. Eles foram expulsos de várias coisas, né? Não eram aceitos em várias igrejas e tal. E aí uma outra coisa que me impactou muito foi que o John Wesley também era muito inovador no sentido de, por exemplo, ele começou a fazer conferência, né? Reunião. Ele começou a fazer conferência. E grupo pequeno também, né? A questão da sociedade inglesa, que eram os grupos tipo, metodistas. Né? O Dunamis nas faculdades. E aí bem antigo isso. Ele pega e começa a escrever livro. E começa a espalhar os livros. E eles tinham umas caixinhas para arrecadar dinheiro para a missão. E aí os caras podiam levar a caixinha que era trancada e o pessoal ia pondo e trazia. E tal. Então eles foram criando formas inovadoras. O John Wesley, para mim, ele é um CEO. Ele é muito mais do que só um pregador, assim, evangelista. Ele é um organizador de todos, assim. Ele tem um dom de organização, assim, de empreender. Ele organizou, né? Falam isso, ele organizou o avivamento. O grande avivamento de todos. Aí você tem o Whitfield, o Jonathan Edwards nos Estados Unidos e ele.
ele consegue organizar e fazer aquilo ali durar mais através dos grupos, treinando mulheres. Então, E criou uma estrutura, né? Criou Pra uma que estrutura. aquilo… Com vários braços, né? o cara ele era… Mas é muito Visionário. doido, né? Porque você pensar, por exemplo, falar de hoje, né? Eu tô ali fazendo a live do Talmidim com a galera. E aí é você pensar assim, tá, mas como é que eu faço pra isso dar continuidade, né? E aí fala, não, vamos colocar o pessoal num grupo do WhatsApp. Beleza. Então você tem o pessoal no grupo, tá, e se a gente agora passa todo mundo, ó, cada um na sua cidade, vamos fazer tal coisa. E tal. Então é necessário, né, esses conhecimentos que parece até, vamos chamar assim, mundanos seculares, né? De tipo, como é que organiza o grupo do WhatsApp e faz um site e tal, né? E manda uma newsletter e tal. Só que se usado da forma correta, né? E é isso que eu vejo no Wesley, assim, era impressionante. Agora, em contrapartida, devia ser desafiador, né? Alguém tão disciplinado. Porque eles falavam que ele queria que todo mundo em casa acordasse 5 horas da manhã e fosse pro primeiro culto, Olha, né? eu acho que todos os heróis da fé eram bem difíceis. Eu tenho essa teoria na minha cabeça, que Temperamentos. todos eles tinham algum transtorno. Mas Ninguém sim, era Usados para a glória de diagnosticado hoje, Deus. né? Aham. Usados para a glória de Deus, assim. Interessante. Tava fazendo um vídeo sobre o A.W. Tozer, sensacional, mas também era tão focado na espiritualidade que não se dedicou muito à família. Esteve ausente emocionalmente da casa. Era um monge, né? Aí você fica olhando aquilo ali, caramba. E era difícil de conviver, assim. Tinham suas, né? Então, não são pessoas perfeitas. A E ao impressão mesmo que dá é tempo- que pessoas equilibradas nunca deixaram uma marca na história. São sempre os dois. Qual que era a sua marca? Eu tava tranquilo. São grandes pessoas com dons, assim, que Deus dá. Acho que tem os dons espirituais, mas tem também a forma que Deus cria a pessoa, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente chama de agiografia, né? Agiografia, o estudo dos santos, né? Dos homens e mulheres piedosos, no sentido até evangélico de se falar. Sim, sim. E existe um erro, às vezes a gente lê, nossa, John Wesley acordava 3 horas da manhã pra orar e tal. Mas naquela época o povo acordava às 4. Isso, Tem que entender o dormia às contexto. 7. Isso! Tem que entender muito Tem o que entender. contexto da coisa. Às vezes é a disposição natural que a pessoa tem. Não tô falando que Deus não possa tocar e a pessoa ser radicalmente diferente, mas eu falo isso muito porque às vezes a gente coloca uma pressão e distancia eles de nós, né? Então, Sim. acho que é algo que a gente faz questão de colocar, essa questão da humanidade. Às vezes até me fizeram uma pergunta sobre o nome heróis, né? Nossa, heróis, não é muito fantasioso assim e tal? Não, porque até na mitologia o herói, ele é meio Deus, meio homem. Ele tem a fraqueza dele. Os heróis da Marvel também são assim, né? E é um retrato do que é o ser humano. Tem a graça de Deus em nós, né? O poder de Deus fazendo as coisas através de nós. Mas tem a nossa humanidade ali também. E eu acho que é até legal uma forma que os pais… Então, uma pergunta assim, qual você acha que é a idade legal, assim, que vocês planejaram para esse material? A faixa indicativa dos livros é 6 anos, a partir de 6 anos. Mas, Que é a assim, partir da alfabetização. sim, eu tenho o meu de 4 anos, a gente lê. Eu faço a leitura em voz alta pra ele e tal. E ele super entende, conhece as histórias, ele pergunta, ele interage. Então, assim, quando a criança já tá, né, acostumada a ouvir histórias, acho que é super tranquilo. Legal. É bem tranquilo. E aí tem as ilustrações, então eles vão interagindo, né? Então. E aí, assim, até uma dica para os pais é colocar essa coisa dupla, de tipo, olha, esse aqui foi um grande homem de Deus, mas um homem. E como isso é possível para você viver, né? Como isso é possível de você fazer. Como Sim. é para nos inspirar a ser como eles. Porque eu acho que essa é a grande questão da encarnação, né? É Deus vindo e andando entre nós dizendo, eu queria que vocês vivessem assim, né? Então, enquanto Yahvé, né, era isso aqui longe, que, né, a gente é submisso, obedece e tal. Mas quando Jesus vem e encarna, vivam assim. Porque a gente tem aquela ideia meio etérea, né? Sempre, Exato. né? Dos heróis. Tipo, nossa, ele vivia… A rotina dele era assim, 100% santa, andava assim, flutuando, né? E não, eram homens que tinham trabalho, que faziam as coisas. A gente falou da Suzana, né? Cozinhava e tal. E eram homens e mulheres santos, homens de Deus. Então,
trazer mais para nossa vida, né, para o nosso dia a dia, para o nosso comum, de que sim, é nessa vida que está acontecendo que nós estamos fazendo história, que nós estamos glorificando a Deus, que nós estamos impactando, que estamos deixando um legado e vivendo para a glória de Deus, né? Essa encarnação, né? Essa espiritualidade encarnada mesmo, né? Não uma coisa que, de outro mundo, mas real. Acho que isso é importante. Muito bom. E como é que é o processo de estudar a vida desses homens? É biografias e os livros e diários Historiadora. e trazer para a linguagem da criança, assim, que é desafiador, né? Acho que essa é uma das partes, para mim, pelo menos, que é mais… Porque a coleção foi a minha primeira escrita para crianças. Imagino que para Carol também, né, Carol? Então, a gente tá acostumado a falar de conceitos teológicos, né? Coisas um pouco mais robustas. Mas aí você fala, tenho que trazer uma linguagem que a criança entenda. E aí, claro, né? A gente tem, assim, a bênção de ter as nossas editoras que vão dando os toques, vão lapidando. Sim, isso é muito boa maravilhoso. nisso. Então, mas… pesquisa, né? Conhecer a história, imergir ali, pesquisar em várias fontes, vários livros. E aí, uma primeira escrita mais crua e depois o foco de realmente suavizar aquilo para que a criança possa entender. E aí tem também um aspecto do desafio, porque assim, como… até que a gente tem só personagens que são de fora do Brasil, você tem nomes que são difíceis, né? A gente tem que tentar ser fiel, né? A gente tem que ser fiel aos dados históricos, ano, data, né? Tem um detalhe neles que eles vêm com uma linha do tempo, né? Ah, sim. Então, nomes de lugares, pessoas, pequena. quem foi o pai. Então, assim, isso a gente realmente quis manter pra ter a fidelidade, né? Não ficar uma coisa muito diminuída. Então, acho que esse equilíbrio, né, entre… porque não é uma história inventada, é uma história real. Então tem como a gente dissolver muita coisa. Mas ao mesmo tempo trazendo uma linguagem que a criança entenda e não seja maçante, né? Enfadonho pra ela. Acho que a gente tem conseguido, né? Eu acho que sim. Pra mim foi um pouco desafiador no C.S. Lewis, que eu precisei falar da conversão dele. Querendo ou não, ele teve uma conversão filosófica, assim, no começo, né? Tem um debate ali, tudo. Eu também senti um pouco de dificuldade quando fui falar da terceira experiência dele com a beleza, que foi lendo um livro de mitologia nórdica. Aí, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso para as crianças? Aí botei lá um inverno, a Pitty ajudou bastante ali. Foi um pouco difícil, mas deu certo no final. Acho que foi. Ficou ótimo. Ficou fácil das crianças entenderem, mas ao mesmo tempo a gente também tem que deixar umas pistas, assim, de algumas coisas que eles não vão entender, mas que vai gerar curiosidade. Isso. Né? Que vai ser um conhecimento a mais ali. Isso, sim. Como a Prisca falou, tá 6 anos, né? Mas eu tenho feito tanta dedicatória para adulto. Qual o nome da criança? Não, é pra mim mesmo. Então tá bom. Legal. Os adultos estão gostando. Afonso. É isso. Mas e é interessante esse processo com a criança, né? De tipo, e a gente experimenta muito isso no devocional com as crianças e tal. É que a criança, de certa maneira, explicar pra criança é o teste se você verdadeiramente sabe. É verdade. Exato. Porque quando você vai falar pra criança, vamos falar sobre justificação aqui. Aí que você… Eu sei mesmo esse negócio aqui. Explicar de forma simples? Dá pra explicar de forma simples? Uma vez eu vi… Pode falar. Um outro desafio que eu tive é porque eu fiquei muito impactada como que a vida do C.S. Lewis foi marcada por morte, tristeza, né? Perdeu a mãe com câncer, e depois a mulher com câncer. A hora que ele percebeu que estava apaixonado, câncer nos ossos. Aquilo me mexeu muito comigo. E é parte da obra dele, de quem ele é e tal. Sim. Coloquei no livro. Coloquei tanto a mãe, e tem até uma ilustração aí, a Pitty fez dele enterrando a esposa. Ele enterrando a esposa, né? Falei, eu vou colocar. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para os pais falarem sobre luto, morte, doença e tal. Tristeza, enfim. E aí, foi tão engraçado que eu fiz alguns eventos com as crianças e vieram as crianças estão muito inteligentes, né? Aqui, ó. Elas chegaram, aí ele enterrando ela, né? É uma parte, assim, nossa, foi igual da mãe, né? Câncer também e tal. E 2 mulheres que ele amava, enfim. E foi muito engraçado, que as crianças chegaram para mim e falaram, olha só… A mãe do C.S. Lewis estava doente quando ele estava pequeno, né? A mãe do Diggory também, nas Crônicas de Nárnia. Ele tirou da própria história dele, aí eu falei, sim, você pegou. Gente, as crianças são sensacionais. Eles conseguiram pegar, eu fiquei feliz. Falei, acho que deu certo eu ter botado isso no livro. Não traumatizei ninguém. Não traumatizei ninguém. Exato, as crianças pegaram várias referências da infância do Lewis que aparece em Nárnia. Muito legal. Esses dias a Luísa falou assim, pai, uma pessoa me convidou aqui para eu participar de um evento que vai ter de narnianos. Mas é muito legal, né? Tem uma galera que se trata. Que ama. E acho que até um ponto também, só puxando um gancho disso que a Carol falou, né? Que as meninas editoras tinham falado, né? Da gente…
não fugir das coisas difíceis na escrita. Justamente porque, ao mesmo tempo que a gente quer trazer a história, a gente quer esticar, né? O conhecimento da criança, o entendimento. Então a gente E às tenta… vezes a gente fica subestimando, né? Isso, então é uma coisa que a gente trouxe, assim, pro livro. Isso é legal. E uma coisa legal da história de C.S. Lewis, que uma vez eu tava lendo, é de como ele era generoso, né? E até a ponto de teve um período que deu problema pra ele, né? Que ele vendeu muitos livros, ele pegou e doou tudo e chegou aos impostos. Aí não tinha dinheiro pra pagar os impostos. E aí deu um problema lá. Ele era muito simples. Ele era, tanto que falam que ele morreu com pouquíssimas coisas, assim, né? E ele já era famoso, ele experimentou a fama, ele né? passou Na vida. Período de vender muitos livros, né? E ele deve estar escondido em algum lugar, porque ele continua lançando livros, né? Com certeza. Não para, Do né? nada, alguma Thomas ilha. Nelson lança mais um Em alguma ilha É o que mais vende aí, né? É muito legal. É muito legal, assim, esse trabalho. E, poxa, a gente fazer e passar isso para as crianças é maravilhoso. Com certeza, os adultos vão ser muito abençoados por esse material. Quando vai contando para as crianças ali, você vai ser muito abençoado por essas biografias. Eu quero deixar o link aqui na descrição para você pedir, para você compartilhar com seus filhos. Olha, eu diria para você que não há investimento mais precioso do que livro para a sua vida. E imagine então livro para os seus filhos. Talvez você que está aqui nos ouvindo não foi estimulado ao hábito da leitura. E, cara, você pode redimir isso na história dos seus filhos, sabe? Como é precioso. Talvez uma das coisas mais poderosas que meu pai deixou para mim foi essa questão, né, de me ensinar a amar livros, né? Porque é um tesouro, né? Você não consegue estimar o valor do que é um livro, alguém ter colocado conhecimento muitas vezes da vida deles naquele papel ali e você poder ter acesso àquilo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, fazer isso com seus filhos é maravilhoso. Lá em casa, a gente fala de livros e livros e livros com eles e tem sido, assim, muito legal. E aí eu queria, então eu vou deixar aqui na descrição para você pedir. E eu queria perguntar, Carol, um assunto que a gente acabou depois já mudando por causa dos heróis aqui, mas o Miller, ele sempre lidou muito com essa questão do órfão e tal, e vocês têm uma história muito linda de adoção, né? E eu queria saber como é que tá esse processo agora, depois já de muitos anos, né? E de até desse discipulado deles, de ensiná-los e de incentivá-los à leitura, e como é que tem sido, assim, essa jornada? Você sabe que eles escutam o podcast da gente contando. Eles mesmos escutam. Que legal, que legal. Os antigos, né, contando do processo e tudo. Eles vão fazer 14 anos esse mês. Não foi o primeiro lugar que eles foram lá na minha casa? Foi o primeiro lugar. Quando Eu eles chegaram, tirei eles do abrigo e a gente eu vim pregar aqui. E teve algum acidente, né? Foi. Ele foi andar de skate, alguma coisa. Não, ele não viu a porta fechada de vidro. Ele não viu a porta fechada de vidro. Será que ele nunca tinha visto uma porta de vidro tão limpa? Ele foi, meteu a cara na porta, lá na casa do Douglas. Até hoje a gente lembra disso. Hoje dia sim. Mas a história é essa. A gente pegou eles no abrigo já definitivo. Passei no shopping, comprei umas roupas, vesti, vim pregar aqui. O Ângelo foi lá pra sua casa. Verdade. Parte da história, né? Mas estamos aí 7 anos, né? 7 anos. Colhendo, assim, os bons frutos do investimento na educação, em tudo. Nem todas as histórias de adoção são tão belas assim, né? Sim, sim. A minha também teve as dificuldades, mas até nas dificuldades eu vejo beleza em tudo, assim, né? Agora eles estão adolescentando aí, 14 anos. Bigode aparecendo. Bigode aparecendo, isso aí mesmo. E tem sido muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus. Já tô pensando em entrar na fila de novo. Eu quero uma menina. Acho pouco 2. Vamos ver o que Deus faz. Mas tem sido muito bom. A gente tá colhendo fruto, assim, da dedicação mesmo. Assim, a gente se entregou 100% e acho que a criança sente isso, né? Sim. Ela se sente segura. A gente tá animado pra ver o que Jesus vai fazer aí. Queremos batizar eles em breve. Que legal. Já estamos vendo sinais de conversão em um deles, assim, já tá apontando algumas coisas. Estamos felizes aí. Muito bom. Felizes. E o seu tem uma pilha alcalina ali, não tem? É um John Wesleyzinho aí, ó. É uma tição tirada do fogo ali, né? Esse é. Como é que é o nome dele? Azaf. E sabe que o meu esposo, ele nasceu na igreja metodista, né? Foi até um dos motivos, assim, porque de eu ter escolhido o Wesley, porque tava ali, né, comigo. Então, ele é um metodista. Era uma coisa do que eu ia te aquecido. perguntar. Olha, eu de entrevista. Não, pode fazer. Assume aí o podcast. Porque você vem de uma história reformada?
Não. Não? Não, Tá. nossa igreja de origem, a minha igreja, né, no caso, é uma igreja pentecostal. Ah, tá. Bem pentecostal, tipo, apostólica. Por causa das ali, escolhas, muito né? hard. Aham. As Mas escolhas não, aí são... depois, acho que já ali no início da juventude, que eu conheci a teologia reformada. Sim. Entendi. Então, mas assim, eu tenho bem forte essa referência. Inclusive, o meu aniversário é 4 de julho, segundo o meu esposo. Se eu não me engano, é o dia do coração aquecido. Olha Aí, quando ele me conheceu, eu falo, nossa, Olha aí, 4 de bateu. julho é o sinal. Muito legal. Então, é isso. Muito bom. E uma coisa que a gente tem compartilhado muito é essa questão, né? De se uma das provas de que nós estamos comprometidos com o reino de Deus é se a gente está comprometido com a próxima geração, né? É muito fácil a gente achar que está comprometido com o reino de Deus, mas está bem focado no nosso império, né? E isso que prova, né? Que nós estamos comprometidos com a próxima geração, né? Que a gente não seja como aquele rei que recebe uma notícia de que tudo vai dar errado e ele pergunta, mas vai ser na minha geração? Não, ufa. Então, meus filhos que deem um jeito, né? Não, nós estamos comprometidos com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação e isso passa por nós prepararmos nossos filhos para isso. Então, quero incentivar você a investir nos seus filhos aí com materiais como esse. Obrigado, gente, por esse tempo abençoado, por compartilhar e obrigado por esse material aqui que vai ser uma grande ferramenta aí nas mãos dos pais. Obrigado você que ficou aqui assistindo, nos ouvindo e eu queria te fazer um pedido. Pega esse link. Manda para uma galera aí, manda para pais, para mães, para futuros pais, para que eles tenham acesso a esse material, e não só o material, mas essa conversa aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Se você lidera um ministério, uma igreja, tem algum projeto cristão, vale a pena você conhecer a Reveste. A missão dessa marca, é clara, é desenvolver produtos com propósito, excelência e dedicação, ajudando a transformar ideias em realidade. Seja assim, camisetas, uniformes, kit de evento, qualquer outro material, a Reveste é especialista em tirar sonhos do papel. Um dos grandes diferenciais é o time de designers que está pronto para criar junto com você, pensando em cada detalhe para que o resultado final represente exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Tem mais, a Reveste não trabalha com pedido mínimo, o que facilita muito para projetos pequenos quanto para grandes demandas. E o outro ponto que faz tudo isso ainda mais especial é que parte dos lucros é destinada a missões. Ou seja, além de desenvolver produtos, você também participa de algo muito maior. Aqui no Dizascope, a Reveste já é uma parceira de caminhada. Eles têm desenvolvido nossas camisetas, uniformes, kits de conferencista, brindes lá do Clube da Val e até presentes para preletores dos nossos eventos. É uma parceria que tem somado muito e que a gente confia para indicar. Se você precisa de alguém que une propósito, excelência e ainda investe no reino, a Reveste é uma escolha certeira. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Dizascope, é se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.